O vídeo de hoje, ele trata de coisas que todo músico tem que saber, certo? Guitarrista, pianista, seja o que for. São informações que com certeza vão te ajudar a entender um monte de coisas. Talvez você já toque, talvez você não toque. Mas tem muita gente que toca e tem várias lacunas no aprendizado. Não entende exatamente o que é um intervalo ou que é como se forma um acorde. Então, esse vídeo, ele fala desde o início do que é som até formação de tríades maiores, menores, diminutas e aumentadas, ok? É importante que antes de começar, de seguir esse vídeo, que você pegue papel e caneta e vá anotando o que eu vou dizer e vá anotando as fórmulas e fazendo os exercícios, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas nos próximos vídeos, beleza? Bons estudos aí, galera. Valeu! Hoje eu vou falar sobre coisas que interessam a todos os músicos, independente se o objetivo é tocar blues, ou se é tocar samba, ou se é tocar jazz. Algumas coisas a gente tem que saber, certo? Que vai dar suporte para a gente caminhar com segurança em qualquer estilo, em qualquer instrumento também. Eu vou usar a guitarra só como um meio aqui para explicar esses conceitos básicos de harmonia e de um pouco de teoria também, tipo intervalos, formação de acordes, campo harmônico, cifras, né? Como é que você entende aqueles números das cifras? Você vê C com 9, 13, aquele monte de números. E logo no início a gente sempre fica muito preso e dependente daqueles bracinhos de violão que tem nos cifras, ou antigamente tinha nas revistinhas e tudo. É interessante quando a gente entende bem como as coisas funcionam e como funcionam os intervalos, a formação dos acordes, campos harmônicos, é que você consegue olhar para essas cifras e traduzir elas sozinho. E não só de uma forma, mas você consegue fazer um dó com sétima e décima terceira de várias formas diferentes, ok? Inversão de acordes também, essas coisas todas, são coisas básicas, que não são só coisas de guitarra, que você pode usar no blues, pode usar no samba, como eu disse, em qualquer estilo, beleza? E isso vai te dar mais segurança e mais destreza, né? Enfim, são conteúdos básicos, né? Eu diria assim, para você ter consciência do que você está fazendo e para você conseguir pegar uma cifra simples, por exemplo, e conseguir rearranjar, ou conseguir mudar a cifra de tom. Como é que se faz isso? Por que se muda a música de tom, né? De Ré para Mi, para Fá? O que é isso? Bom, a gente vai falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso com você e vamos nessa. Vamos começar pelo princípio. O princípio é o seguinte, é o som, certo? O que é o som? O som é o seguinte, o som é movimento. Se eu fizer um movimento aqui com a minha mão 20 vezes por segundo, isso daqui, o nosso aparelho auditivo vai começar a captar algum som, que é pelo deslocamento do ar que eu tô, o ar que eu estou deslocando aqui com a minha mão. Esse som, a princípio, ele vai ser bem grave. E conforme eu for aumentando a velocidade, se eu chegar até 20 mil movimentos por segundo, esse som vai ficando mais agudo, mais agudo, mais agudo, bem fininho, até que ele vai se perder. Mais ou menos em 20 mil hertz, né, que são esses movimentos por segundo. E como é que o nosso ouvido percebe isso, essa velocidade? Percebe como uma propriedade do som que a gente chama de altura. O que é a altura do som? É o grave e o agudo. Esses 20 movimentos, que são os mais lentos, é quando o nosso aparelho auditivo começa a perceber alguma coisa, ele vai ser um som super grave. A nota mais grave da guitarra é esse Mi aqui a princípio, numa afinação standard. Só que existem instrumentos mais graves. Tipo, o baixo, ele já vai pegar um Mizão mais grave, ou o próprio piano, ele vai ter umas teclas mais graves aqui pra cá. Ok. Essa nota, esse som mais grave, inclusive na partitura
ela vai estar, a notação dela vai ser lá embaixo, na pauta, lá embaixo, né? Tem as 5 linhas aqui, a clave, e quanto mais baixa tiver a bolinha, quer dizer que essa nota é mais grave. E conforme você vai subindo as notas, o som vai ficando mais agudo. Então, a altura do som, essa propriedade, tem a ver com o grave e o agudo. O grave vai estar lá embaixo, e quanto mais alta a nota, na verdade é mais aguda, certo? Quando a gente fala em alto e baixo, a gente está falando de grave e agudo, nesse, né, o som mais fininho lá em cima. É por isso que a tablatura ela é invertida. Todo mundo já se questionou, eu já me questionei muito assim, quando eu comecei a estudar, por que na guitarra a corda mais grossa está em cima e a mais fina está embaixo, e na hora de escrever na tablatura está invertido. A corda mais grave está embaixo e a mais fina está em cima. Eu falava, mas por que raio é isso? É só para complicar. Porque é uma coisa muito mais simples do que ler uma partitura, apesar de ser mais incompleta. Mas nunca fez sentido isso para mim. Até que eu entendi esse conceito da propriedade da altura do som. Que se o mais grave está embaixo, na tablatura eles colocam a corda mais grave embaixo, para respeitar esse princípio. Beleza? É como na partitura também. O mais grave está embaixo, o mais agudo está em cima. Pensando assim faz todo sentido. A mizinha está em cima porque ela é mais aguda. Mesmo que visualmente dê um nó na cabeça a princípio. E, ok, a altura do som. A outra propriedade é a intensidade do som. Isso a gente pode... Isso a gente lida muito com isso em estudos de dinâmica. Basicamente, o aparelho que ia medir essa intensidade do som seria o decibelímetro, que é... voltando só um pouquinho sobre a altura do som, como é que você pode medir a altura do som? É até legal que você tenha no seu próprio celular o aplicativo que é o afinador, que ele consegue medir exatamente isso, né? Quando você afina uma nota e coloca o dó ali no verdinho, né? Aquele indicador ele chega no verde, quer dizer que você colocou na altura exata da nota dó. E a afinação padrão da guitarra é em 440 Hz, que é a afinação dessa corda aqui, ó, da corda Lá. Essa corda aqui, ela faz 440 giros em 1 segundo para dar esse som. Quanto mais agudo, quer dizer que ela está girando mais rápido. Ok, agora voltando para a intensidade. O estudo de intensidade é o estudo de dinâmica, que é o volume mesmo do som. No blues isso é muito importante. Você vê que no desenrolar de um solo, no discurso de um solo, é comum a gente começar bem baixinho. E ele vai crescendo até... Isso é a dinâmica, é a intensidade. Esse controle é muito importante. Quando você quer transmitir alguma coisa, você tem que encontrar a intensidade certa para o que você está querendo transmitir. Você pode fazer esse caminho do mais baixo até um momento... No blues é muito comum essa sensação mesmo de desespero, né? Quando o blues cresce, assim. Mas não precisa ser necessariamente esse sentimento. Mas quando você tem esse controle, você consegue imprimir muito melhor
as intenções e essas sensações. Ok, altura e intensidade, ficou claro, né? E uma terceira propriedade muito importante é o timbre. O que é o timbre? Na guitarra, por exemplo, você tem a possibilidade de encontrar a mesma nota, na mesma altura e tocar com a mesma intensidade em lugares diferentes. Como isso? Ó. Então a gente tem o Mi, que a gente chama de Mizinho aqui, ó. Mi. A mesma nota tá aqui na segunda corda, na quinta casa. Mi. A mesma nota aqui. Mi. A mesma aqui. Mi. E a mesma aqui. Mi. É a mesma nota, na mesma altura, eu toquei mais ou menos na mesma intensidade. Só que o som não é exatamente igual, porque o timbre dessa corda é diferente dessa. Espera um pouquinho. Ok. Mi, mi. A mesma coisa acontece se eu tocar esse mesmo Mi num piano. É a mesma nota, na mesma altura, mas qualquer um consegue perceber que o timbre do piano é diferente do timbre da guitarra. Ou o timbre de uma voz. Se eu cantar esse Mi e outra pessoa cantar, fica claro distinguir qual é a minha voz e qual é a voz de outra pessoa. A gente consegue perceber isso pela diferença de timbre, ok? Então, altura, intensidade, timbre. Isso tem que ficar bem claro para a gente começar a conversar sobre música, né? Sobre intervalos e outras coisas, beleza? Esse é o princípio. Então, com os princípios já bem claros, vamos seguir. Intervalo musical. O que é intervalo musical? Em qualquer situação, a palavra intervalo, ela tem a ver com tempo, certo? Menos na música. Na música, intervalo não tem absolutamente nada a ver com tempo, a princípio. Intervalo musical tem a ver com distância. Distância de quê? Distância da altura. Lembra da altura? Da altura de um som, de um grave para o agudo. A gente tem como medir isso. A distância entre as notas, entre um Dó que está aqui e um Mi. Dó, Mi. Isso vai ser uma terça. Tem duas formas de medir. A primeira é em tons e semitons. E a segunda é classificando em segundas, terças, quintas, sétimas, que são exatamente aqueles números que vêm nas cifras. Vamos começar só com tons e semitons, ok? Na guitarra, os tons e semitons, eles ficam bem claros, analisando corda por corda. Cada casa dessa daqui equivale a um semitom. Essa corda aqui, por exemplo, é a corda Mi. Ok. Esse é o Mi. Eu vou subir um semitom. Vou subir mais um semitom. Mais um semitom. Agora eu vou subir um tom. São duas casas. Repare que eu estou falando subir. Subir é ir para o agudo, certo? E descer é ir para o grave. Isso sempre, em qualquer instrumento. Em música, subir é agudo, descer é grave. Tá. Dois tons. Quatro casas. Estou subindo, semitom. E agora vou descendo. Você consegue até fechar os olhos e imaginar uma escada, né? Ó. Degrau por degrau. Subindo, agora descendo. Beleza? Ok. Primeira forma de contar os intervalos. Tons e semitons. Ficou claro? Cada casa é um semitom. De duas em duas casas é um tom completo. Agora, outra forma de contar é pensando, a princípio, na escala natural. O que é a escala natural? É a escala que todo mundo conhece. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó.
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Antes de abordar os intervalos nessa escala, a gente tem que entender que não existem só notas naturais, ok? Além das notas naturais, se você for pegar no piano, por exemplo, ele tem teclas brancas e teclas pretas, certo? As teclas brancas são as notas naturais. Você vai ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. As pretas são os acidentes, que a gente chama de sustenidos ou bemóis. Como é que isso funciona nos instrumentos de corda? Na guitarra, para ser mais específico. Funciona assim. A nota Dó está bem aqui, ok? Na quinta corda, 1, 2, 3, 4, 5, sempre contando de baixo para cima. Na quinta corda, terceira casa. Tá, ó. Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Repare que entre o Dó e o Ré, eu pulei uma casa. Entre o Ré e o Mi, eu pulei uma casa. Entre o Mi e o Fá, eu não pulei. Fá e Sol. Quando eu pulo uma casa, eu estou fazendo o salto de quê? De um tom. Sol pro Lá, um tom. Lá pro Si, um tom. Si pro Dó, semitom. Eu também não pulo, ok? Por que eu pulo umas e não pulo outras? Se isso aqui fosse um piano, essa casa que eu estou pulando seria exatamente aquela tecla preta, que é o sustenido. Se eu não pular nenhuma, vai ficar assim, ó. Dó, Dó sustenido, Ré. Ré, Ré sustenido, Mi. Mi, Fá. Do Mi pro Fá, você pode ver lá no piano que são duas brancas juntas, não tem aquela pretinha entre uma e outra. Então, vai direto. Você não conta sustenido entre o Mi e o Fá, ok? Então, Mi, Fá. Fá, Fá sustenido, Sol. Sol, Sol sustenido, Lá. Lá, Lá sustenido, Si. Si, Dó. Também você não vai contar sustenido entre o Si e o Dó. E aí chegamos no Dó de novo, e aí começa tudo a se repetir. Ok até aqui? Tom, semitom, a gente já viu que é sustenido, escala natural e bemóis. O que é o bemol? Existe uma coisa chamada enarmonia, que tem a ver com o bemol, que é o seguinte, é quando o mesmo som tem dois nomes diferentes. Vocês vão entender isso agora. Se eu estou subindo Dó, o sustenido, ele leva o meu dedo uma casa para frente, para cima. Dó sustenido. E próximo, mais uma casa, Ré. Se eu pegar o Ré e quiser voltar, se eu colocar um bemol nesse Ré, ele vai fazer o caminho contrário. Ele vai voltar uma casa, ele vai descer. Ele abaixa qualquer nota um semitom. Então, ó, se eu abaixo o Ré um semitom, Ré, Ré bemol e Dó. Então, subindo, Dó, Dó sustenido, Ré, descendo, Ré, Ré bemol e Dó. Essa mesma casa ela pode ser chamada, dependendo do contexto, de Dó sustenido, ou pode ser chamada de Ré bemol, ok? Isso é enarmonia. E já já eu vou explicar em quais momentos você tem que chamar de um jeito ou quais de outro. Em qual situação específica você tem que chamar de bemol ou sustenido e por quê. Ok, agora sim a gente pode falar de intervalos pensando naqueles números das cifras, beleza? Isso aqui com certeza interessa a muita gente. Intervalo de segunda. Primeira etapa, ignora completamente os sustenidos. A gente pensa só em escala natural. Dó, Ré. Eu dou um número para cada um, vai ser 1 e 2. O intervalo de segunda é onde está o 2. Então, Dó, Ré. O intervalo de segunda é o Ré. Pronto.
Se eu quiser encontrar a segunda do Ré, agora eu boto o Ré no 1, ó. Ré, quem é o próximo? 1, 2, Ré, Mi. Intervalo de segunda vai ser o Mi. Pronto. Intervalo de segunda, pensando em Mi. Mi, Fá. 1, 2. Intervalo de segunda é o Fá. Sol, 1, Lá 2. Então a segunda do Sol é Lá. Lá 1, segunda do Lá, né? Lá, Si. Segunda do Si, Si, Dó. Beleza. Essa é a primeira etapa. Essa primeira etapa não tem sustenido e não tem bemol. Beleza? A segunda etapa é o seguinte. Se você for ver bem, entre o Dó e o Ré, que é um intervalo de segunda, você tem um intervalo de um tom. É um intervalo de segunda de um tom. Do Ré para o Mi é um intervalo de segunda de um tom. Do Mi para o Fá é um intervalo de segunda também, só que é um semitom. Então a gente vai ter esses dois intervalos de segunda, de um tom completo e de meio tom. É por isso que existe a diferenciação de segunda maior e segunda menor. Lembra que eu falei que intervalo é sinônimo de distância? Então fica muito claro e óbvio que o intervalo maior, a distância maior, vai ser a segunda maior. E uma distância menor, o intervalo menor, vai ser a segunda menor. Ok? Então, eu tenho essas duas segundas, segunda maior e segunda menor. Beleza? É simples assim. Na notação da cifra, a segunda menor, ela vem como o B e não como M. E geralmente, o que acontece? Pensa comigo aqui. Quem é a segunda do Ré? Segunda maior. 1, 2. Mi. Ok, um tom, então é Mi. Quem é a segunda menor? Aí é só meio tom, então fica Mi bemol. Ok? Agora, quem é a nona do Ré? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que dá, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, a segunda do Ré é Mi e a nona do Ré é Mi. Então é segunda, Mi, e a nona, Mi. Qual é a diferença? A diferença é que essa daqui tá bem mais alta do que essa, né? É o mesmo Mi, só que ele tá lá em cima, tá na outra oitava. E geralmente a segunda ela vem como nona e não com segunda, é muito mais recorrente. E aí vai vir assim, Sol 9 quer dizer que é uma segunda maior, que é uma nona maior, que é essa aqui de um tom. Ok? Você nem precisa medir essa distância toda, fica muito mais complicado. Você mede um tom e joga lá pra frente. E a segunda menor, ou a nona menor, vai vir o B9. Esse é o intervalo que ele está pedindo. Agora, só para dar uma passada geral, a sexta, por exemplo, você vai seguir o mesmo raciocínio. Quem é a sexta do Dó? Pega Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Certo? Essa é a primeira etapa. Quem é a sexta do Si? Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Tá. Agora, para a gente botar isso numa cifra, colocar um Lá, um sexta, por exemplo. Antes de conseguir botar a sexta, você tem que entender como é que se forma um acorde de Lá. Seja maior, menor, diminuto ou aumentado. Ou com sétima, que são os tétrades. Então, vamos começar por aí. A gente tem que entender como funciona a formação de todos os acordes. Tríades, para começar, que são os maiores, menores, diminutos e aumentados. Depois disso, vai ficar fácil colocar sétima, colocar quintas e sextas. Entendendo essa base direitinho, você vai conseguir decifrar qualquer cifra
em qualquer instrumento, inclusive, beleza? Vamos lá. Os acordes tríades, eles têm um intervalo-chave. Esse intervalo-chave é a terça. Na verdade, são as terças, né? Terça maior e terça menor. Eu vou ensinar você a formar um acorde de formas diferentes, ok? A primeira forma, a gente vai pensar somente em terças. E a segunda forma, a gente vai analisar os intervalos que essas terças vão formar, beleza? Só que por enquanto, a gente vai fixar bem o que é uma terça maior e uma terça menor. Só com terça maior e menor, a gente vai fazer acorde maior, menor, diminuto e aumentado. E só com terças também a gente consegue fazer, inclusive, os acordes com sétima. Vamos lá. Intervalos de terça. Quem é a terça do dó? Dó, ré, mi. Dó, ré, mi. Ok. Quem é a terça do ré? Ré, mi, fá. Simples assim. Lembrando que a primeira etapa a gente ignora escala cromática, certo? Somente escala natural. Ré, mi, fá. Terça do mi, fá, sol. Mi, fá, sol. Terça do fá, sol, lá. Fá, sol, lá. E por aí vai. Agora vamos analisar em tons esses intervalos. De dó a mi, ó. Dó, ré, mi. Dó, ré, mi. Quantos tons eu andei aqui, ó? Um tom, 2 tons. Então, essa terça de dó a mi tem 2 tons. Terça de ré. Ré, mi, fá. Essa terça aqui, ó, ela só tem um tom e meio, porque entre o mi e o fá é um semitom. Então, são duas terças diferentes. Eu tenho uma terça de 2 tons e tenho uma terça de um tom e meio. Já matou, né? Qual vai ser a terça de 2 tons? Terça maior. E a terça de um tom e meio vai ser a terça menor. É por causa dessa diferenciação de terça maior e menor que existe essas 4 tríades, maior, menor, diminuto e aumentado. Essas duas combinações vão gerar todos esses acordes. Como? Muito simples. Se a gente combinar uma terça maior e depois uma terça menor, esse vai ser um acorde maior. Opa, como é que é isso? Vamos lá. Primeiro, vamos escolher o acorde que a gente vai fazer. Dó. Tá? Vamos fazer as tríades de dó. Então, primeira coisa, eu tenho que pegar a terça do dó. Então, o dó vai ser a minha tônica. Eu preciso achar a terça. Dó, ré, mi. Opa. Mi. E depois eu paro na terça e ando mais uma terça. E chego aqui no mi, fá, sol. Então, a minha tríade é dó, mi e sol. Dó, mi, sol. Ok? Vou analisar aqui agora essas distâncias. Do dó até o mi, eu tenho uma terça maior ou menor? Um tom, 2 tons. É uma terça maior. E do mi até o sol, é um tom e meio. Então, uma terça menor. Então, analisando bem os intervalos aqui, eu tenho uma terça maior e uma terça menor. Quando eu tenho uma maior e uma menor, a primeira é a que vai dar nome ao acorde. Então, essa é uma tríade maior. Ou seja, o acorde de dó maior, ele é formado por dó, mi e sol. É estranho ver um acorde assim, uma corda só, né? Mas se você pegar aqui, ó, é exatamente isso, ó. Dó, mi, sol, é a mesma coisa, ó.
Dó, Mi, Sol. Seguindo. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi. Beleza? E o acorde menor? Basta inverter as terças. O acorde menor é o seguinte. A gente estava aqui em Dó maior, Dó, Mi, Sol. 2 tons, 1 tom e meio. O acorde menor, ele tem que ter 2 terças também. Ou seja, continua Dó, Mi e Sol. Só que agora eu tenho que ajustar essas distâncias. A primeira terça vai ter que ser menor. Então, ó, 2 tons e 1 tom e meio, certo? Pá, pá. Aqui, aqui, aqui. Então, se eu voltar essa terça, aqui agora eu tenho uma terça menor, ó, 1 tom e meio, e aqui eu tenho uma terça maior. Eu só mudei a nota do meio. Eu voltei e o ajuste foi feito. Porque aqui diminuí meio tom nessa terça, e aqui eu aumentei meio tom. Então agora eu tenho uma terça menor e uma terça maior. Então essa tríade é menor. Aqui, ó. Dó. Agora o Mi era Mi. Se eu voltei uma casa, virou o quê? Mi bemol. E Sol. Então olha só, tríade maior. Dó, Mi, Sol. Tríade menor, eu pego o meu Mi, coloco em bemol. Dó, Mi, Sol. A sensação já é completamente diferente. Agora, lembra da enarmonia? É o seguinte, esse Mi bemol, ele também pode ser chamado de Ré sustenido. Ok? Ó, Ré, Ré sustenido, Mi. Mi, Mi bemol, Ré. Tá. Na hora de formar esse acorde, vai ser Dó, Mi bemol e Sol. Eu poderia chamar de Dó, Ré sustenido e Sol? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a gente está trabalhando com terças. Então, Dó, Ré, Mi. A terça do Dó é Mi. Se eu colocar um Ré no lugar do Mi, eu vou estar trabalhando com uma segunda, que é Dó e Ré. Beleza? Então é importante que, além de tocar a nota certa, você saiba dar o nome certo para a nota. Para o intervalo, na verdade. Ok? E para a nota, né? Que está tudo relacionado. O sustenido ou bemol, eles vão ser intervalos diferentes. Se eu chamar de segunda, se eu chamar de Ré sustenido, desculpa, vai ser uma segunda aumentada. Se eu chamar de Mi bemol, vai ser uma terça menor. E a gente está trabalhando com terças. Ok. Ficou claro até aqui? Ficou claro, Gabriel? Massa. Massa. Então vamos seguindo. Acorde maior já foi, menor já foi, agora vem a tríade diminuta. Depois que você entendeu até aqui, o resto fica muito fácil. Porque é o seguinte, a gente fez uma combinação terça maior, que são 4 casas, mais terça menor, que são 3 casas. Esse é o acorde maior. Quando a gente inverte e faz a terça menor primeiro e depois a maior, é um acorde menor. O diminuto são 2 menores. Então vamos lá. Voltando para a tríade de Dó, esquecendo os sustenidos e bemóis. Dó, Mi e Sol. Ok, é Dó, Mi e Sol. Agora a gente tem que ajustar os intervalos. Para ser a tríade diminuta, a gente tem que ter 2 terças menores. Como é que eu faço isso? Eu tenho que voltar uma terça do meio aqui, ó. Pronto, deu 1 tom e meio. Agora a minha segunda tem 2 tons, então eu volto também a segunda terça. Agora vamos ver que notas que a gente encontrou aqui, ó. Dó, aqui deu Mi bemol, e aqui deu Fá sustenido ou Sol bemol. Qual das duas eu vou chamar? Qual dos 2 nomes eu vou dar para essa nota aqui? A gente tem que ver o seguinte, Dó, Mi bemol, então é Mi. Quem é a terça do Mi? Mi,
Fá, Sol. Então, isso aqui é um Sol bemol. Eu não posso chamar de Fá, por quê? Mi, Fá. O Fá é uma segunda e não uma terça. Então, deu Dó, Mi bemol, Sol bemol. Que vai dar assim, ó. Então, tríade maior, menor e diminuta. Uma forma simples de achar as terças, sem ser na horizontal, que nem eu estou fazendo em uma corda só, é o seguinte: você salta uma corda, aqui, ó. Essa distância, a tônica está aqui, é Dó. Quando eu desço uma corda em uma casa, eu tenho uma terça maior. Quando eu volto uma casa aqui, eu tenho uma terça menor. Se eu tiver aqui, ó, a mesma coisa. Terça maior, terça menor. O interessante quando você começa a entender a sonoridade das notas, não por notas, mas por intervalos, é que você percebe as mesmas sensações, independente do lugar onde eu estiver tocando. A terça maior, ela é terça maior aqui, ó, terça menor. E se eu fizer em qualquer outra nota, ela vai ter um pouco da mesma sensação, ó. Ok. Então, se o acorde ele é formado por duas terças, eu posso pensar assim, ó. Uma terça maior e depois uma terça menor. Então, eu pego a partir dessa, ó, e faço uma terça menor, que é uma corda para baixo e uma casa para trás. Então, maior e menor. Se eu toco tudo junto, pronto. Se eu quiser um acorde menor, eu faço primeiro o aberto e depois eu pego dessa nota e faço fechado. Acorde menor. O diminuto, eu pego dois abertos, ó. 1, 2. Ok? Vai ser diferente só aqui na corda Sol. Na corda Sol, vai ser assim, a terça maior, ela vai ser embaixo da corda Sol mesmo aqui, na mesma casa. E a menor vai ser uma casa para trás, ok? Aqui da Si para Mi, já vai voltar a mesma coisa. Terça maior e terça menor, beleza? Então, sempre em qualquer acorde que você conseguir visualizar essas distâncias assim ou assim, são terças, beleza? Já é legal você ir gravando isso, mas na frente a gente vai conseguir mapear todos os intervalos dessa forma. Visualmente, inclusive, de ver a distância entre os dedos e saber quais intervalos a gente está usando. Falta uma tríade, qual é? Aumentada. Vamos lá. A tríade aumentada é o que está faltando, já foi. Maior com menor, é acorde maior. Menor com maior, acorde menor. Menor com menor, deu diminuto. E agora falta só maior com maior. Maior com maior vai ser, pensando em Dó ainda. Dó, Mi, Sol. Ok. Eu tenho uma terça maior e uma terça menor. Eu tenho que ter duas terças maiores. Então, eu tenho que... A primeira já é uma terça maior, tem dois tons. A segunda é menor. Então, eu tenho só que subir uma casa da segunda terça e descobrir que nota é essa. Então, tá. É a terça do Mi, né? Mi, Fá, Sol. Beleza. Então, Sol, Sol sustenido. Eu posso chamar de Lá bemol? Não. Por quê? O Lá é Mi, Fá, Sol, Lá. O Lá é uma quarta. Então, Dó, Mi, Sol sustenido e Lá. Beleza? Bom, agora você vai fazer o seguinte. Você vai pegar tudo isso que eu te falei e vai fazer exatamente o que eu fiz em Dó em todas as outras notas. Beleza? Papel, caneta mesmo. E vai medindo as distâncias. E coloca Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí pega Dó, maior, menor, diminuto e aumentado. Ré, maior, menor, diminuto e aumentado. Mi, maior, menor, diminuto e aumentado. E depois de fazer todas as naturais, você vai fazer também os sustenidos, ok? Se tiver alguma dúvida, faz um comentário aí,
que eu vou fazer outro vídeo tirando todas as dúvidas. Se der tudo certo, dá ok, que a gente vai seguir as próximas aulas a partir desse ponto, beleza? E é isso aí, galera. Bons estudos!